Fala galerinha do Xenem, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade ainda, certo, em geometria plana. Hoje nós vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo. Depois de teorema de Pitágoras ali, nós precisamos relembrar e aprender algumas fórmulas, certo, que são importantíssimas aí para a relação métrica no triângulo retângulo. Beleza, pessoal? Então, vem comigo, escuta a vinheta aí e vamos aprender matemática. Olha lá, pessoal, relações métricas no triângulo retângulo. Então a gente vai trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo. Bom, a gente já aprendeu o teorema de Pitágoras, né? Que eu preciso trabalhar ele dentro de um triângulo retângulo. Qual é a definição de teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ok? Então a gente vai utilizar essa definição para resolver qualquer questão, algumas questões de triângulo retângulo, onde envolve cateto e hipotenusa. Beleza? Só que além do teorema de Pitágoras, a gente vai também estudar as relações métricas, que são outras fórmulas que a gente também encontra dentro do triângulo retângulo. Ok? Então vem comigo, olha. As relações métricas são equações que relacionam as medidas dos lados e de alguns outros segmentos de um triângulo retângulo. Para definir essas relações, é importante conhecer esses segmentos. Então, observa aqui ó, que eu tenho um triângulo retângulo, certo? ABC, ó, certo? E esse triângulo, eu vou transformar esse triângulo em mais dois triângulos. E no total, nós vamos ter três triângulos. Ó. Eu tenho o triângulo aqui, ó, ABC, que é o maior, e eu passei aqui ó, do ponto A, ou seja, do vértice A, até o outro lado, BC, certo? Eu tracei aqui uma altura perpendicular à base aqui, né, do triângulo BC, ok? E essa altura, ela forma o quê? Um ângulo de 90 graus. E esse ângulo de 90 graus, que é formado tanto para esse triângulo aqui, ó, ABD, como para esse triângulo aqui, ó, ACD. Ok? Então, aqui eu formo três triângulos, pessoal. Nós vamos já ver essa definição aí, certo? Olha, elementos desse triângulo. A figura seguia um triângulo retângulo ABC, ou seja, cujo ângulo reto é A. Está aqui o ângulo reto, aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, certo? Esse aqui é o ângulo reto, ó, ok? E é cortado pela altura AD, ó. Então, aqui eu tenho a altura AD aqui, ó. Esse triângulo ele vai ser cortado aqui por essa altura, certo? Vamos colocar aqui só para identificar. Aí aqui nós temos alguns elementos ó, que a gente pode destacar. Ó. A letra A, esse Azinho aqui, ó, que ele está bem aqui, certo, do triângulo, ele é a medida da hipotenusa. Ó. Observa aqui que eu tenho o triângulo retângulo maior, ABC. E esse lado maior, sempre o lado maior do triângulo retângulo, ele sempre vai ser o quê? A hipotenusa. A hipotenusa ela vai ser oposta ao ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Então, se eu tenho um ângulo reto, como você pode observar, o oposto a ele ó, está na frente, né? O oposto significa estar na frente. Então, ele é exatamente o Azinho ali, que é a hipotenusa, ok? E as letras, olha, B e C são os catetos, certo? Aqui, ó, do triângulo retângulo ABC, ó. Tá aqui o B e tá aqui o C. Os dois catetos, eles formam esse triângulo, esse ângulo de 90 graus, ó. Esses lados aqui, que eu vou chamar de cateto, eles estão formando o ângulo de 90 graus, que é o cateto B e o cateto C. É daí que a gente tira a definição do teorema de Pitágoras. Ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já tivemos essa aula aqui, tá bom? É só olhar no link da descrição aí. E olha lá, a letra H aqui, pessoal, olha, é a medida da altura do triângulo retângulo, tá? Então aqui eu tenho a altura H. E N e M são as projeções do cateto AC. Olha lá, ó, aqui eu tenho o M e aqui eu tenho o N. Eles são a projeção dos catetos C, certo? E do cateto B aqui, ó. Eles são as projeções. Ok? Então, essas projeções aqui, ó, do cateto do lado B e A, ou AB, tanto faz, eu tenho ali o cateto C. E a projeção desse cateto C é o M. Assim como a projeção do cateto AC, certo? Desse lado AC, que é o B aqui, ó, é o N. Beleza? A gente vai entender já já isso aqui, onde a gente vai mostrar a definição, certo? Dessas fórmulas e a gente vai calcular, tá bom? Então, olha lá. Aqui eu tenho o triângulo retângulo. Bom, eu tenho aqui o lado A,
o vértice A, B e o vértice C, ó. Certo? Aqui os catetos do triângulo maior, B e C, e a hipotenusa é o A. Certo? Eu vou dividir esse triângulo aqui em três, ó. Observa, ó. Aqui eu tenho o triângulo principal, certo? De lados B e C, que são os catetos, e a hipotenusa igual a A. Certo? Então, esse triângulo aqui é o triângulo A, B e C. Vértice A, B, C, ok? Agora nós vamos formar os outros dois triângulos, ó. Esse triângulo aqui, ó, que é o A. Aqui eu vou chamar esse ponto aqui, ó, onde nós formamos a altura de AD. Certo? Então, aqui eu tenho o lado D. E aqui o C, ó. Certo? Então, eu tenho o triângulo ADC aqui. Assim como eu vou ter o outro triângulo, ó. Esse triângulo aqui, A, D e B. Observa, gente, o seguinte, ó. Que esse lado aqui, ó, maior do cateto, certo? Eu vou colocar aqui, ó, um pontinho, certo? Um ângulo e um risquinho aqui para identificar, certo? Observa que esses três triângulos, eles são congruentes, eles são semelhantes, pessoal. Se eles são semelhantes, a gente pode trabalhar aqui a proporção desses lados, tá? Então, como é que a gente vai fazer, ó? Observa que eu vou utilizar esses dois triângulos aqui primeiro, ó. ABD e ABC, ok? Então, vamos fazer a proporção desses lados, ó. A hipotenusa, certo, deste triângulo, ela é proporcional a essa hipotenusa desse outro triângulo aqui, ó. Então, A está para C, assim como esse cateto aqui, ó, menor, certo, que é AB, que é o C, ele está para esse cateto menor aqui, ó, que é B e D, que é o M, certo? Observa que eu fiz a igualdade dessas razões, certo? A gente sabe que a igualdade de razões é uma proporção. Então, se eu multiplicar isso aqui cruzado, ó, C que multiplica C vai dar C ao quadrado. Ó. E A que multiplica M vai dar A vezes M. Então, aqui eu consigo achar a primeira fórmula dentro do triângulo retângulo, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Que o quadrado, olha só, olhando para cá para o triângulo maior, o quadrado deste cateto, ele é igual ao produto, olha, da projeção M pela hipotenusa A, certo? Então, aqui, ó, o quadrado desse cateto é igual à multiplicação, né? O produto é a multiplicação de M vezes o A. Então, aqui eu tenho a primeira fórmula, certo? Que a gente vai utilizar lá na frente, ok? Isso aqui, pessoal, vocês precisam fazer, não, isso aqui é só a demonstração de como a gente consegue formar essas fórmulas, tá bom? Então, olha lá, próximo, aí eu tenho o seguinte aqui, ó. Se eu utilizar a mesma ideia, mas com outro cateto, eu já vou conseguir achar outra fórmula, ó. Essa hipotenusa está para o C, ó. A hipotenusa está para o C, assim como este outro cateto maior aqui, que é B, ó, ele está para H, ó. Assim como B está para H. Então, aqui eu consigo formar outra fórmula, ó. A vezes N, isso aqui é igual a B vezes C, certo? Então, aqui eu tenho outra fórmula se eu precisar utilizar. Certo, pessoal? Então, vamos agora para esses dois triângulos aqui, ó, o maior do centro e o do lado direito. A hipotenusa, ela está proporcional a essa hipotenusa. Observa, ó, eu estou utilizando os lados que são parecidos, não é? Então, olha lá, ó, eles são proporcionais. Ó. Olha aqui o ângulo de 90 graus. Quem é que está na frente? A hipotenusa. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Ó. Quem está na frente? A hipotenusa, que nesse caso é o B. Então, neste caso aqui, o A está para B. Assim como, vamos pegar esse cateto aqui onde tenho esse ângulo com risquinho. Ó. Esse lado aqui, AC é o B. Ó. Assim como o B está para esse outro lado aqui. Ó. Ângulo de 90 graus mais o ângulo que tem um risquinho, que é o N. Ó. Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. Ó. B vezes B vai dar B ao quadrado. Isso aqui é igual a A vezes N. Observa que eu encontrei novamente outra fórmula da outra projeção. Ó. Essa projeção bem aqui. Ó. Este cateto ao quadrado ele é igual ao produto de N, que é a projeção, vezes o A. Certo? Que é a hipotenusa. Então, eu tenho aqui, ó, outra fórmula utilizando exatamente essa definição aqui, ó, do cateto de um lado é igual ao produto da projeção hipotenusa. Beleza, pessoal?
Então vamos utilizar mais uma definição aqui. Nós temos o seguinte, agora eu vou colocar aqui os lados, né? Os catetos, ó. Então eu tenho aqui mais esse lado aqui, a hipotenusa, certo? Vamos lá. A hipotenusa, se eu fizer, eu vou ter a mesma ideia ali, ó. Vamos pegar exatamente esses dois triângulos aqui, ó, que são principais. Os dois pequenos aqui, ó. Então observa o seguinte, ó. A hipotenusa, que é o B, que é o C, está para a hipotenusa desse aqui, que é o B, ó. Assim como o H ó, aqui, ó, que é o ângulo de 90 graus até esse ângulo com risquinho, que é o H, certo? Está para esse lado aqui, ó, que é N. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, C que multiplica N vezes B que multiplica H. Vou até colocar assim para diferenciar. Certo? Aqui eu tenho outra fórmula. Mas a fórmula que eu quero que vocês entendam também é essa aqui, que ela é importante, ó. Este cateto aqui, ó, vamos colocar bem aqui, este cateto A até o B aqui, ó, AD, não é? Então tenho H está para N, olha, H está para N, certo? H está para N, assim como M, olha, assim como M, que é esse lado, está para H, certo? Então aqui multiplicando cruzado eu tenho o seguinte, olha, H vezes H vai dar H ao quadrado vezes M vezes N, ó. Então isso aqui também é importante. A altura desse triângulo, para me achar essa altura, eu utilizo a fórmula. A altura ao quadrado, que é igual ao produto dessas duas projeções aqui, ó. Que a soma, né, tem um cálculo bem importante aqui, ó. A soma dessas duas projeções é igual à hipotenusa, ó, M mais N, certo? Observa que eu acho que não apareceu aqui, eu vou colocar bem aqui a fórmula, ó. C sobre B é igual a H sobre N, e aqui eu vou ter o seguinte, ó, C vezes N vezes B vezes H. Só para me apagar aqui, que não apareceu, eu acho, aqui na tela, tá bom? Ok, pessoal? Tranquilo? Show de bola, né? Então, com isso a gente vai trabalhar essas fórmulas, pessoal. Utilizando essas fórmulas aqui, eu trouxe alguns exemplos, inclusive uma questão do Enem, tá? Olha lá. Calcule a altura do triângulo. Então, para me calcular essa altura, eu vou utilizar o que, pessoal? A definição, né? A relação métrica no triângulo retângulo. Observa que eu tenho um triângulo retângulo. Eu não vou utilizar o teorema de Pitágoras porque eu não tenho os catetos. Eu tenho apenas a hipotenusa. Como assim hipotenusa? Aqui você tem 6 e aqui você tem 12. Olha, vamos dizer que aqui seja o M e aqui seja o N. Então, a hipotenusa, você sabe que é a soma desses dois. Então, o A aqui é M, que é 6, mais o N, que é 12. Ó. Então, aqui eu tenho que a hipotenusa equivale igual a 18. Certo? E como é que eu acho, né, a altura aqui, pessoal? A fórmula da altura é o seguinte, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto, certo? Dessas duas projeções aqui, ó. Então, aqui a altura ao quadrado é igual a 6, que multiplica 12, ó. E a gente sabe que 6 vezes 12 dá 72. E quanto é a raiz quadrada de 72? Ela não é exata. Aí eu tenho que fazer o quê? A fatoração. 72 é a mesma coisa que 2 vezes 36. Ó. 2 vezes 36. E a raiz quadrada de 36 eu sei que é 6. Então isso aqui a gente ainda pode distribuir em duas raízes. Ó. Tanto a de 2 como a de 36. Isso aqui vamos ter como resultado o seguinte, ó. Raiz de 2, vamos ficar com raiz de 12. A raiz de 36 é 6, ó. Então vai ficar 6 raiz de 2 como resultado. Se eu te pedisse um valor aproximado, ia te dar ali o valor da raiz de 2, aí a gente fazer esse cálculo. Beleza? Questão 2, pessoal. Olha, encontre o valor de x e de y na figura abaixo. Então, olha lá. Aqui eu sei, ó, que a projeção desse cateto é igual ao produto, né, do 3 com o y. Só que eu não sei quanto é o y. É muito simples, ó. O y aqui, pessoal, não é a hipotenusa. Então, eu sei que a hipotenusa é a soma de m mais n, ó. E m é quanto? 9. E n, 3. Então, a hipotenusa aqui é igual a 12, ó, que é o y. Certo? Eu já achei o valor do y. E agora eu vou achar o valor de x, ó. Esse cateto aqui ao quadrado, ele é igual ao produto de 3 vezes y, ó. Então, x ao quadrado é igual ao produto de n, que é 3, vezes o y, que eu achei que é 12. Ó.
certo? Então, x ao quadrado é igual a 3 vezes 12 vai dar 36, certo? Então, a raiz quadrada de 36, isso aqui é igual a 6. Certo? Tranquilo, né, pessoal? Essa questão aí de relação métrica, eu utilizei aqui a fórmula da projeção. Agora aqui, ó, aqui ele não te dá o desenho, você tem que, claro, fazer, né? Você tem que entender a definição aqui da questão para poder desenhar. Ó. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 centímetros. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, o triângulo. Vamos tentar fazer retinho aqui esse triângulo, né? Opa, foi ridículo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Opa. Tá aqui o triângulo. Tá aqui o triângulo retângulo. Opa. Pronto. Mais ou menos, né? Então tá aqui o triângulo retângulo. Aí ele te dá aqui uma altura perpendicular à base, né? BC, ó. Ok? Então aqui eu tenho a hipotenusa. A gente diz o seguinte, ó, que o triângulo ele tem 12 centímetros de altura. Então essa altura aqui é igual a 12 centímetros. E uma das projeções mede 9 centímetros. Olha, vamos dizer que isso aqui seja 9 centímetros. Uma das projeções, certo? Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Como é que eu vou calcular a medida desse cateto aqui? Ó? Aqui vamos chamar esse cateto de x e esse cateto de y. Como é que eu faço para calcular? Observa que eu preciso achar esse valor aqui, vamos chamar de n, certo? Para me poder calcular x e y. Ele me deu a altura e me deu uma projeção, certo? Então eu sei que a altura ao quadrado é igual à multiplicação desses dois aqui, certo? Então olha lá, ó, primeira fórmula, a altura ao quadrado é igual à projeção m vezes n. Então a altura é quanto? 12. 12 ao quadrado é igual a 9, que multiplica o n aqui, ó. Certo? 12 ao quadrado é 144. Isso aqui é igual a 9 vezes n. Então, neste caso aqui, o n é igual a 144 dividido para 9. Quanto é 144 dividido para 9, pessoal? Olha lá. Aqui vai dar 1. 1 vezes 9 é 9. Para 14 falta 5, abaixo 4. E aqui vai dar exatamente 6. Ó. 6 vezes 9 é 54, para 54, nada. Então, o n aqui é igual a 16, pessoal. Se é 16, este lado, observa que não está proporcional ao desenho. Não tem problema não, tá bom? Se esse lado é 16, então a hipotenusa é a soma desses dois, não é, pessoal? 9 mais 16, isso aqui vai dar 25. Ok? Aí ele quer o quê? Ele quer exatamente o valor dos catetos aqui, ó, do x e do y. Então vamos lá. Como é que nós vamos achar este valor aí? Ó? Só apagar aqui rapidinho. Observa. Show de bola. Olha lá. Ó. Então o quadrado desse cateto é o produto desses dois aqui. Ó. Então y é igual a 9 vezes 25. Ó. Então, o y aqui é igual a 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho aqui, ó, 225. Só que este valor aqui ao quadrado, né, pessoal? Não podemos esquecer, ó. O cateto ao quadrado é igual ao produto desses dois aqui, ó. Certo? Então, o y aqui é igual a raiz quadrada de 225, que é exatamente 15, né? 15 vezes 15 vai dar 225. Ok? Então, achei o valor de y. Agora, vamos achar o valor de x. Ó. É a mesma ideia também. Ó. O quadrado deste cateto é igual à multiplicação da projeção e a hipotenusa. 16 vezes 25. Então, x ao quadrado aqui, ó, nós vamos ter exatamente 400. Não é, pessoal? Olha, 30 vai 3, 5 vezes 1 é 5, dá 8 aqui, ó. 12 vai 1, 2 com 3, ó. Aqui, ó, 10, 400, como eu disse. Então, aqui, a raiz quadrada de 400 é exatamente 20. Ok? Então, achei aqui, pessoal, valor de x, 20. Valor de y, 15. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Uma questão ali, show de bola mesmo. E aqui, pessoal, olha, aqui eu tenho exatamente a fórmula fechada, ó. O quadrado desse cateto é igual ao produto aqui, ó, da projeção e hipotenusa. Então, vai ficar 16 ao quadrado é igual a x que multiplica 18. Beleza? Então, quanto é 16 ao quadrado, pessoal? Olha, 400, isso mesmo. 6 vezes 6 dá 36.
vai 3, 6 vezes 1, 6. Aqui vai dar 9, 6 e 1, ó. 6. Aqui vai dar exatamente 15, vai 1, 256. Então, aqui eu tenho 256 igual a x vezes 18. 18 passa dividindo, né, pessoal? Então, vai ficar 256 dividido para 18. A gente faz essa divisão aqui, né, pessoal? Olha, matemática básica. Aqui, ó, 25 dividido para 18, aqui vai dar 1. 1 vezes 18 é 18, para 25 falta 7, não é? Se faltar 7, abaixo o 6, ó. Se eu multiplicar 3 por 18, vai dar 54. E por 4, aqui, ó, vai dar 72, não é? Por 4 vai dar 72. 4 vezes 8, 32. Sobe 3, 4, 72. Sobra quem? Sobra 4 aqui, ó. Não tem como. Então, abaixo aqui, certo? E aqui eu vou colocar uma vírgula. E aqui vai dar quanto? Vai dar 2, ó. 2 vezes 18 vai dar 36. Novamente, aqui vai sobrar 4. Abaixo 0, vai ficar 2, 2, 2. Então, aqui o nosso resultado é exatamente que x é igual a 14,2, aproximadamente 14. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? E para a gente continuar a resolver os exercícios aqui, ó, vamos para mais esse aqui, ó. Determine o triângulo, no triângulo abaixo, a medida da hipotenusa, a altura em relação à hipotenusa e a projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Então, olha lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Como é que eu vou achar isso aqui, pessoal? Primeiro eu acho esse valor x aqui, ó. Certo? Que é a hipotenusa, ó. Eu já tenho aqui um triângulo retângulo, que é o triângulo maior. Certo? Eu tenho um triângulo com 9 e 16 como cateto. Então eu tenho o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado vai dar 81. 16 ao quadrado fizemos agora há pouco, né? 256. Então, x ao quadrado é igual a 256 mais 81, pessoal. Olha, isso aqui vai dar 7. Aqui 13 vai 1, 337. Certo? Então, vamos extrair logo essa raiz quadrada, porque não temos ela exata. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Esse x aqui é igual a 300, a raiz quadrada de 337. Beleza, pessoal? Então, e agora? Eu consigo achar exatamente a projeção, ó. Então, eu vou utilizar aqui 16 ao quadrado, que é igual a y vezes a raiz de 337. Beleza? E agora, da mesma forma aqui, achar o z, ó. Então, eu tenho aqui o z da seguinte maneira. 9 ao quadrado é igual a z que multiplica quanto? Cadê? A z que multiplica o x, que é a raiz de 337. Beleza, pessoal? Então, é essa a ideia aqui para a gente utilizar a relação métrica no triângulo retângulo. Beleza? Agora aqui eu trouxe uma questão do Enem para a gente resolver. Ó. Olha só essa questão do Enem aqui. A gente vai utilizar, para falar a verdade, Teorema de Pitágoras aqui, mas é muito tranquilo. Observa, ó. Um quebra-cabeça consiste em cobrir um quadrado com triângulos, retângulos e isósceles. Como ilustra a figura? Um artesão confecciona um quebra-cabeça com um descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 2 centímetros. Olha, então já disse que esse cateto aqui, ó, mede 2 centímetros, certo? Esse cateto aqui, ó, mede também 2 centímetros. Porque é um triângulo isósceles, né? O triângulo isósceles, pela definição que já vimos aqui no canal, ele tem os dois catetos iguais, tá bom? E ele diz o seguinte, ó, o quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado, cuja medida do lado em centímetros é. Então, ele quer essa medida aqui, né, pessoal? Essa medida aqui que ele quer, ó, do quadrado. Ele quer esse lado L aqui, beleza? Como é que nós vamos achar? Observa aqui o seguinte, ó. Vamos chegar até esse lado maior aqui. Como é que a gente vai chegar? Se eu tenho os lados aqui congruentes, todos os lados são congruentes, que são os catetos. Então, se aqui é 2, ó, aqui vamos chamar de x. Se eu utilizar o teorema de Pitágoras aqui, eu tenho que x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso aqui vai dar a raiz quadrada de 8. Certo? Então, olha lá. Ó. Se aqui eu tenho 8, é a mesma coisa que 2
raiz de 2, certo? Porque 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. A raiz de 4 é 2, beleza? Então, se eu tenho aqui esse lado aqui, ó, 2 raiz de 2, é exatamente a hipotenusa desse triângulo, a hipotenusa desse triângulo pretinho aqui, certo? E é o cateto deste outro triângulo aqui, ó. Olha o ângulo de 90 graus. Isso aqui é x, aqui também vai ser x, ó, 2 raiz de 2. Beleza? Agora eu vou achar este lado aqui, ó. Vamos colocar de azul aqui. Eu vou achar esta hipotenusa aqui desse triângulo, beleza? Como é que eu vou achar? Vamos chamar essa hipotenusa aqui, que também é o cateto do outro, vamos chamar de y. Então, eu tenho o seguinte, y ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado, beleza? Então, y ao quadrado é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, pessoal, olha, 2 ao quadrado vai dar 4, e raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, certo? Então, aqui eu tenho um 8, do outro lado também mais 8, que são iguais, né? Então, y é igual a raiz quadrada de 16. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16, pessoal? É 4, pessoal. Se é 4, então esse lado aqui é 4 e aqui também é 4. Certo? E se esses catetos são iguais, eu consigo achar o valor de quem? Desta hipotenusa aqui. Agora é essa hipotenusa aqui, ó. Ok? De catetos 4. Então, vamos lá, ó. Então, vamos chamar essa hipotenusa aqui de W. Então, venho aqui, W ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos, né? Que é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu tenho aqui W ao quadrado é igual a 16 mais 16, ó. Isso aqui, então, dá raiz quadrada de 32. 32, se eu fatorar, pessoal, fica 16 vezes 2, não é? E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar assim, ó. W, então, é 4 raiz de 2. Beleza? Então, este W aqui é 4 raiz de 2, então aqui também é 4 raiz de 2. Aí, para fechar, pessoal, eu vou calcular o quê? Exatamente esta hipotenusa aqui, ó. Certo? Eu vou chamar de L, né? Vou chamar de L aqui, ó. E esse lado aqui também é L. Então, se eu tenho aqui, ó, o triângulo retângulo, eu vou achar exatamente esse L aqui, que também é esse L aqui. Certo? Eu vou até colocar aqui L maiúsculo, né? Para não confundir. Então, olha lá, ó, L ao quadrado, vou fazer bem aqui, ó, L ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, L ao quadrado é igual a 4 ao quadrado vai dar 16, e raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui eu tenho 32 mais 32, né? Então, L é igual a raiz quadrada de 64. L, então, é igual a 8. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, este lado aqui é igual a 8, assim como esse lado aqui é igual a 8. Preciso calcular isso aqui? Não, ele só quer o valor, né, a medida desse lado. Então, é só somar aqui, ó, 8 mais 4 mais 2, isso aqui vai dar 14. Gabarito, alternativa A. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Se inscreva no canal, deixa aquele like lá e venha ser um ex-aluno aqui no canal. Beleza? Grande abraço. Fui!